Bíblia Fácil Angola. A Bíblia fala a respeito de ritos e tradições que ainda hoje podem ser praticados pelos cristãos modernos. É interessante que ao estudarmos esse tema na Bíblia, nós descobrimos de que em todo o tempo, em toda a vida do ser humano, Deus preparou cerimônias, ritos e tradições que o acompanham, desde o seu nascimento até o final da sua vida. Hoje vamos aprender sobre alguns desses ritos que surgiram no Novo Testamento, têm a aprovação divina e ainda podem ser praticados pelos cristãos modernos. Está começando o seu programa Bíblia Fácil. Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao último programa da série Angola Ensinos de Jesus. Muito obrigado você que ao longo desses mais de 4 meses esteve conectado com a gente aqui na Novo Tempo, aprendendo mais a respeito dos ensinos de Jesus. No próximo sábado, nós vamos começar uma nova temporada do Bíblia Fácil. Agora o nosso tema será o Santuário. E você vai conhecer mais novidades a respeito dessa temática ao longo da semana e na semana que vem. Hoje estamos no nosso último programa com os nossos 10 amigos angolanos. E desde já, o nosso muito obrigado a todos vocês que tiraram do seu tempo para estarem aqui ao longo dessa semana para juntos aprendermos mais a palavra de Deus. Por certo, foram 4 meses de muito aproveitamento. Você que tem nos acompanhado nas igrejas, nos quintais de esperança, nos pequenos grupos, aí na sua casa, onde quer que você esteja. Muito obrigado por sua presença nessa temporada. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre ritos e tradições da Bíblia. Você sabe que tem ritos e tradições que nós cristãos devemos continuar a manter ainda hoje? Vamos aprender mais. Agora, se você ainda não começou a fazer esse curso, Ensinos de Jesus, queremos dar ainda a oportunidade de você de fazê-lo. Você pode ligar para nós, você que está aí no Brasil, no telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou acessar o nosso site que vai aparecer para você aqui, novotempo.com/Bíblia Fácil. Para você que está em Angola, você pode fazer esse curso pelo WhatsApp. Basta você então salvar nos seus contatos o número +55 61 983 260192. E você manda uma mensagem para esse número, Estudo Bíblico. Grave no seu celular, pode salvar como Bíblia Fácil e mande então uma mensagem Estudo Bíblico. E você vai começar a receber as perguntas para participar desse estudo. Tem também um site, novotempo.com/Angola. Nesse site você vai encontrar formas de fazer esse estudo online e outras também que você vai conhecer. Acesse também o site se você puder. Nós aqui já estamos prontos para o nosso último estudo e eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e mais uma vez vamos orar, pedindo a direção de Deus. Nosso Pai de amor, nos reunimos para estudarmos a Tua Palavra mais uma vez.
Que o Teu bom e Santo Espírito nos abençoe e nos faça, Senhor Deus, compreender a Tua vontade para a nossa vida em todos os aspectos. Oramos em nome de Jesus. Amém. O que Jesus ensinou sobre ritos e tradições? O cristianismo, ele é cercado por tradições, né? Agora, olhando para a Bíblia, nós encontramos alguns ritos e algumas tradições que ainda devem ser praticados. E nós vamos passar por algum deles hoje. Quais são esses ritos e essas tradições que ainda devem ser praticados? Qual era o costume dos tempos bíblicos para com as crianças? Êxodo capítulo 13, versos 1 e 2 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Então, lá nos dias de Moisés, Deus orientou: quando a mulher tiver um filho, esse primogênito deve ser consagrado ao Senhor. Quando um animal der cria, esse filhote, esse animal que nasceu, deve ser consagrado ao Senhor. Bom, quando nós chegamos então nos dias de Cristo, o Evangelho de Lucas diz assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Quando Jesus estava com 8 dias de nascido, ele foi levado ao templo para ser consagrado ao Senhor. Então, José e Maria, atendendo à lei de Moisés, levaram seus filhos para serem consagrados ao Senhor. A pergunta é: nós podemos praticar isso ainda hoje? Podemos, sem nenhuma dificuldade. Por que não? Porque os filhos que nós temos são herança do Senhor. O Salmo 127, né, ensina isso, né? Ou 126, acho que é o 126. Herança dos filhos são o Senhor, e o fruto do seu ventre, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, quando nascem nossas crianças, ao invés de batizá-las, como alguns fazem, nós podemos apresentá-los ao Senhor, consagrar essas crianças. E ao fazermos isso, nós estamos dizendo que nós vamos cuidar espiritualmente dessas crianças. De fato, o livro do profeta Isaías diz que quando Deus voltar, ele vai perguntar: onde estão os filhos que eu te dei? E nós vamos ter que apresentá-los ao Senhor. Então, era uma tradição lá dos tempos bíblicos e que não há nenhum problema nós consagrarmos nossos filhos a Deus. Fazemos uma cerimônia de dedicação a eles assim que eles nascem. Mário? Pastor. Pastor, apenas os primogênitos ou todas as nossas crianças? Eles faziam apenas os primogênitos, mas nós fazemos de mais crianças também, de todas elas. Por outro lado, no 8º dia era o dia da circuncisão. Uhum. Então, essa dedicação coincide com a circuncisão? Essa é uma pergunta que eu não sei te responder, no caso dos meninos, né? Mas eles tinham passados os dias da purificação. Eu acho que vinha a circuncisão e depois que eles levavam então para ser apresentado. Por que eles faziam a circuncisão no 8º dia? Hoje a própria ciência comprova isso. A criança, depois de nascido no 8º dia, ela já produz certos tipos de substâncias que só vão estar produzindo aí e que permitiria fazer a cerimônia de circuncisão sem nenhum problema maior para a criança. Algo interessantíssimo. Mas então havia os dias de purificação, né? E depois a criança era levada. Eu não sei exatamente quando eles faziam isso. Tá ok? Então nós levamos. A gente até não respeita essa questão de 8 dias, né? Leva-se com 1 mês, com 2 meses. Mas o importante é nós levarmos e apresentarmos essas crianças ao Senhor. Sim, pastor? Ok, pastor. Estamos a falar da tradição. Uhum. Como o pastor entende, explica uma pessoa sair para aqui, para Angola, já é membro de efetivo membro da igreja, batizado, se calhar servo de Deus, mas sai daqui, vai para Israel, sem menos, sem mais, e é rebatizado.
pelo Rio Jordão. Uhum. O que é que o pastor explica disso? É normal ou não é? Eu não acho que seja normal. Se uma pessoa passou pelo batismo, esse batismo está ok. É isso que nós precisamos. Agora, quando você vai a Israel em grupos de turismo, ali se promovem batismos. Na minha visão pessoal, eu não batizaria quem está com vida regular na igreja batizado e nem eu me submeteria a esse rito. Eu já estive no Rio Jordão e me perguntaram se eu queria fazer isso. Eu falei, não tem nenhum sentido fazer isso. Eu fui batizado. Então, para mim, não faz sentido. Certo? Jesus, passados os 30 anos, chegou agora então, Mateus 3,13, para dar início ao seu ministério público. O que aconteceu? Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que dos céus uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando a criança nasce, nós dedicamos. Quando ela tem idade suficiente para reconhecer que é pecadora, quando ela pode ser doutrinada, quando ela se arrepende dos seus pecados, quando ela tem um compromisso com Jesus, ela deve passar então o quê? Pelo batismo. Então, o primeiro rito que nós cristãos podemos praticar, dedicar nossas crianças. Segundo rito, o batismo. O batismo é um rito bíblico e Jesus fez do batismo uma condição à salvação. Em Mateus 28, ele ordenou para mim e para você, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Então, nós não só devemos batizar-nos, como devemos também trabalhar para que outros se batizem. Então, o batismo é um rito cristão, um rito bíblico e que nós devemos praticá-lo. E Jesus fez desse rito uma condição à salvação. Lá em Marcos 16, nós vemos isso, né? Quem crer e for batizado será salvo. E em João capítulo 3, verso 5, Jesus diz para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. O que Jesus instituiu no lugar da Páscoa? João capítulo 13, verso 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água numa bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Porque eu vos dei o exemplo, diz no verso 15, para que como eu vos fiz, façais vós também. Quando Jesus estava na última ceia com os discípulos, antes de tomar o pão e beber o vinho, Jesus lavou os pés de todos eles. E depois Jesus disse, vocês entenderam o que eu fiz? Assim deveis fazer vós também. Então, Jesus instituiu no lugar da Páscoa a cerimônia da ceia. Então, assim nós, para celebrarmos a ceia, devemos primeiro ter a cerimônia de lava-pés, onde eu lavo o pé de alguém, alguém lava o meu pé. Sempre deve haver isso. Ninguém deve ficar sem ter os pés lavados e sem lavar os pés. E se tivermos em número ímpar na igreja, eu lavo o pé de alguém, alguém lava o de outro e o outro lava o meu. Assim todos nós fazemos o processual. E então, após o lava-pés, veio o pão e o vinho, como vocês já sabem. O que Cristo disse sobre o casamento? Mateus 19, 4. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Verso 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, além da apresentação quando bebê e do batismo, nós temos um terceiro rito que é o casamento. O casamento foi instituído por Deus e é uma cerimônia, uma instituição tão especial que ela é anterior ao pecado.
De fato, você tem duas instituições divinas que são anteriores ao pecado: o casamento e o sábado. Ambas são anteriores ao pecado. Pastor? Ok. Com relação à ceia do Senhor, nós vimos que a ceia não partiu no Novo Testamento, mas iniciou no Velho Testamento, no Êxodo. A ceia do Senhor ou a Páscoa? A Páscoa. A Páscoa. Preparar o pão asmo, sem fermento, com as folhas e o vinho. Uhum. Na realidade, na Páscoa de Moisés não havia vinho. Não havia vinho. Não. Era o cordeiro, Sim. pães asmos e ervas amargas. Exato. Então, vemos no tempo de Cristo, no Novo Testamento. O pão, nós entendemos que o pão que ele orienta e celebrar com ele a ceia é o pão, aquele pão sem fermento também. Porque estava ali para a Páscoa, inclusive, Exato. né? E o vinho. Agora, esse vinho, alguns usam, nós chamamos gasosa. Gasosa de morango. Uhum. Alguns usam gasosa. Alguns usam vinho. E até algumas igrejas usam até bolacha. Bolacha. Agora, com relação à ceia do Senhor, quem é que está a cumprir? E quem é que está a desobedecer? A ceia são 3 elementos. Primeiro fazemos o lava-pés. Todos temos que lavar os pés e ter os pés lavados. Depois participamos do pão. O pão que estava ali naquela noite de quinta, quando Jesus reuniu os discípulos, eram os pães asmos que estavam ali para celebrar a Páscoa. Jesus usa esse mesmo pão. E depois o apóstolo Paulo vai falar à igreja de Corinto, orientando a igreja sobre a cerimônia da ceia. Ele vai dizer que temos que usar esses pães asmos, e assim como Cristo também usou. O pão asmo é um pão sem fermento. Tem que ser um pão sem fermento. Qualquer coisa que tenha fermento perde o simbolismo. O vinho, chamado vinho na Bíblia, é porque a Bíblia só apresenta a palavra vinho em português, mas no hebraico e no grego são 3 palavras diferentes. O vinho que aparece ali na ceia é o mesmo lá de Caná que Jesus faz o milagre. É o puro suco da uva. Então, ceia do Senhor se celebra com puro suco da uva. Se queremos ser bíblicos, tem que ser o pão sem fermento e o suco da uva. Um suco que não tenha nenhum adoçante, um suco que não tenha nenhum conservante, puro o suco integral da uva. Então é assim que a gente celebra a ceia, de acordo com os moldes bíblicos. Mas, pastor, se estamos a dizer que a Bíblia é o espelho, não é? Então, se ela é espelho para nós, os cristãos, quando nós estamos a querer entender acerca da ceia, nós concordamos com o pão, mas quando se fala de vinho, a Bíblia diz que é vinho. É que eu estou te explicando, pastor. A língua portuguesa traduziu como vinho. O pastor acabou de dizer, para a gente, nós não podemos entender a Bíblia ao pé. Devemos entender a Bíblia, aliás, a palavra de Deus, dentro da Bíblia. Sim. Então, se é dentro da Bíblia, ela escreve vinho. Uhum. Então, esse vinho que estão a dizer, isso que eu quero entender. É que eu estou te explicando. Quando é suco, deveriam escrever também suco. Pastor, é que eu estou te explicando. Você não pode interpretar Bíblia à luz da sua língua nativa. Eu não posso pegar a Bíblia e aplicar as regras gramaticais da língua portuguesa para interpretá-la. Eu não posso pegar a regra da língua inglesa, da língua alemã. Eu interpreto Bíblia à luz da sua língua. Tem que ser o grego, o hebraico e o aramaico. Eu estou explicando que tanto o hebraico quanto o grego têm 3 palavras para vinho, que foram traduzidas ambas como vinho. Só que a palavra oinos,
significa o puro suco da vide. A palavra oida da língua grega é o puro suco que fermentou. E a palavra síquera significa as duas coisas. Então, eu tenho que perguntar que palavra aparece em João capítulo 13. A gente chama de exegese. Isso é o princípio elementar para a gente ensinar a Bíblia. A gente tem que fazer exegese de texto. Então, em João 13, qual é a palavra grega? É a palavra que significa puro suco de uva. Porque senão a Bíblia é contraditória. Porque se você tem um monte de texto dizendo que a gente não deve fazer uso de bebida alcoólica, que o vinho é escarnecedor, não olhe para o copo do vinho quando ele se destila. Há um monte de textos condenando a bebida alcoólica. Aí vem Jesus e bebe o vinho alcoólico. Então ela seria contraditória. Agora, quando eu entendo que existem palavras gregas para um sentido e outro, eu encontro uma perfeita harmonia na Bíblia. E toda vez que a Bíblia condena o vinho, vai ter a expressão que é o vinho fermentado. Toda vez que ela diz que Jesus bebeu, que Jesus transformou, é um outro termo grego que não é o vinho fermentado. Então, a gente tem que basear a nossa visão teológica de uma exegese do texto bíblico. Agora, se eu ficar com a língua portuguesa, eu estou sendo superficial no estudo da Bíblia. Então, isso acontece em qualquer ramo. Eu não sei quem aqui estudou direito. Você, quando estuda direito, tem que fazer latim. E você faz latim para entender o quê? As expressões que se usa hoje no direito, que tem sua raiz na língua latina. Se você não entender o latim, você nunca vai entender o que acontece no processo civil, porque está repleto de expressões latinas. Eu tenho que ir para o latim para entender o que a palavra quer dizer. Ok? Avançando então aqui, Jesus não só instituiu o casamento, como ele escolheu uma cerimônia de casamento para realizar o seu primeiro milagre, lá em Caná da Galileia. Com isso, ele trouxe a sua aprovação sobre essa cerimônia. Então, hoje nós devemos orientar que este é um rito cristão e as pessoas podem e devem praticá-lo. Então, veja, nós saímos de uma criancinha, passamos pela dedicação, pelo batismo, pela ceia, pelo casamento. O cristão vai amadurecendo e os ritos continuam acompanhando ele. Ritos nós devemos participar. Que funções Jesus designou para os discípulos? Marcos 3,14. Então designou os 12 para estarem com ele e para os enviar para pregar. Aqui em Marcos nós temos Jesus escolhendo os 12 para serem seus discípulos. E ao escolher os 12, ao fazer esta seleção, nós entendemos que Jesus os consagrou para que eles fossem os seus seguidores. Primeiro os discípulos, aquele que segue, para depois apóstolo, aquele que é enviado. Você vai encontrar no Novo Testamento e também no Antigo cerimônias de consagração, ou seja, quando as pessoas iam exercer um ofício como rei, como sacerdote, havia sempre ali a cerimônia de ordenação, onde os reis e sacerdotes eram ungidos para aquele ofício que eles iam desempenhar. Então, a igreja cristã do Novo Testamento continuou com essa prática e hoje nós podemos continuar. Então, existem algumas funções eclesiásticas, como pastores, anciãos, presbíteros, diáconos, diaconisas, eles podem ser consagrados para o exercício dessa função. É uma separação da pessoa para um ministério específico que ele vai desempenhar dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. Então, hoje nós temos os ritos de ordenação, como assim nós chamamos, ou consagração. Então, aquilo que acontecia no passado, nós podemos continuar, porque isso foi visto no Novo Testamento. O Espírito Santo mesmo orientava esse tipo de ação e dizia várias vezes, me consagre a Paulo e a Barnabé para que eles possam ser enviados como missionários. Então você tem isso no Novo Testamento, é uma prática que nós devemos dar sequência. Então o rito da ordenação ele pode acontecer. Qual é o conselho agora de Tiago? Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor.
Qual é um outro rito do Novo Testamento que nós devemos praticar? A unção. Então, quando alguém fica enfermo, nós podemos ungir as pessoas para que Deus possa ou curá-las ou permitir que elas descansem, para que a vontade dele seja feita. Então, a unção dos enfermos, ela pode hoje ser praticada. Agora, em que situações nós podemos ungir os enfermos? Quando esses enfermos estão conscientes e eles pedem que nós o façamos. E quando uma pessoa enferma pede para ser ungida, nós devemos explicá-la que a unção, ela está se colocando nas mãos de Deus para que Deus faça a sua vontade. E essa vontade pode ser a cura, o restabelecimento, ou pode ser o descanso. Então a gente unge a pessoa com óleo, tem que ser com óleo. Faça a unção com óleo, como o Tiago está orientando. E quem é que faz essa unção? Os líderes espirituais da igreja. Chamem os presbíteros da igreja, diz Tiago. Façam a oração e a unção sobre o enfermo. Bem, vamos para um breve intervalo e quando voltarmos continuaremos a falar e recapitularemos essas cerimônias, esses ritos e tradições que eu e você ainda hoje podemos praticar. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Hoje, o que Jesus ensinou sobre ritos e tradições. Às vezes, existem algumas tradições que se perderam nos tempos da Bíblia e, de fato, ficaram por lá, como, por exemplo, a Páscoa. A Páscoa foi celebrada por milênios, mas Cristo veio e cumpriu as festas da Páscoa. Os animais que apontavam para Cristo tiveram seu cumprimento. E uma vez que Jesus foi imolado na cruz, nós não precisamos mais matar animais em busca de perdão, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi imolado no Calvário por mim e por você. Por outro lado, existem cerimônias, ritos e tradições da Bíblia que podem hoje serem praticados pelos cristãos, se eles desejarem. E esses ritos e tradições, por incrível que pareça, caminham com o ser humano ao longo de toda a sua vida. Como nós vimos aqui, quando a criança nasce, ela pode ser dedicada ao Senhor. Quando ela tem consciência da sua existência, da sua pecaminosidade e da necessidade de um Salvador, ela pode ser batizada. Depois, ela pode, então, encontrar uma pessoa querida, uma pessoa amada e pode se casar. Ela pode servir na igreja e, para isso, passa pelos ritos da ordenação e vai atuar em ministérios específicos dentro da comunidade cristã. Se ela ficar enferma, pode-se chamar então a liderança da igreja para que unjam a pessoa e façam oração por ela. Você percebe que os ritos e tradições da Bíblia acompanham o ser humano em todos os momentos? Ou seja, Deus pensou em como estar com seus filhos em todos os momentos. E esses ritos e tradições têm um significado espiritual por detrás dele. É a nossa dependência de Deus em todos os momentos. Mário? Pastor, esta unção dos enfermos, nós quando oramos para um enfermo, temos fé que ele se vai curar. Entretanto, pede-se que se faça a vontade de Deus. Isso mesmo. Correto? Correto. É mesmo, o procedimento é este? Esse é mesmo o procedimento. Por quê? Porque muitas vezes a nossa vontade, e geralmente a vontade do familiar, é que a pessoa de fato se recupere, se levante, mas existem casos em que a morte para a pessoa é melhor do que uma melhora, dadas questões de idade, dadas questões físicas. Então, você já encontrou por aí pessoas, há 2 semanas atrás eu estava com um jovem, ele perdeu seu pai, ele disse, olha pastor, meu pai morreu. E eu perguntei, você como é que está? Pastor, eu estou bem. A morte para ele foi boa, ele estava sofrendo demais. Ou seja, para alguns, a morte é melhor do que a cura. E Deus olha tudo isso e sabe tudo isso. Então a gente tem que pedir que a vontade de Deus seja feita. Okay. Agora, pastor, o jejum e oração. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Nós vemos algumas situações no Antigo Testamento
em que, para vencer as batalhas, para ultrapassar determinadas situações, eles jejuaram. Os líderes, na altura, orientaram o povo para que jejuassem, que se vestissem de trapos e cinzas e coisas assim. Eu quero saber o papel do jejum. Hoje ainda alguém perguntou de levar as pessoas ao monte. Há pessoas que levam gente para o monte para jejuar, para orar, porque se sentem bem, ficam 40 dias, mas também estão susceptíveis a ganhar algumas doenças nesta coisa do jejum. Como é que vocês procedem? Ok. Olha o que o Jesus Cristo orientou a respeito do jejum. Aqui em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 16. Mateus 6,16. Jesus disse assim no Sermão do Monte: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mateus 6,17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que te vê em secreto, te recompensarás. Qual era a prática dos dias de Cristo? Nós vamos jejuar. Aí eles se vestiam de uma tristeza cenográfica, encenada, para que as pessoas soubessem, ali está um homem jejuando, deve ser um homem temente a Deus. E todos eles faziam esperando a vanglória dos homens. Lembra que eu mencionei que quando eles iam dar oferta, as trombetas tinham que ser tocadas, ou seja, era muito uma religião de aparência. Aí Jesus falou assim, você quer jejuar? Você então faça isso em segredo. Lava o teu rosto para não dar aparência que você está sem se alimentar. Faz em secreto e teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Então, o ponto básico aqui é o seguinte, a gente não deve jejuar para a aparência humana, deve jejuar para Deus. E o jejum, se ele é secreto, muito melhor será. Agora, eu posso ter um jejum coletivo, ele deixa de ser secreto, né? Eu posso ter um jejum coletivo, também não tem nenhum problema. O que é jejum na Bíblia? É a abstenção de alimento por um período de tempo. A Bíblia diz quanto tempo? Não. Você tem um exemplo de Daniel, por exemplo, onde lá no capítulo 10 diz que ele jejuou e orou por 3 semanas, 21 dias, certo? Agora, nós sabemos que o ser humano, quando ele jejua períodos curtos, tipo 12, 24 horas, isso é para a saúde um benefício extraordinário. Por isso que o jejum é recomendado não apenas por questões espirituais, mas também por questões físicas, que o jejum é benéfico para a saúde. Porque quando você fica um tempo sem o alimento, o organismo começa a consumir certas substâncias do corpo, certas gorduras que poderiam levar a problemas de saúde. E o organismo começa a consumi-las. Então, eu tenho que escolher quantas horas eu quero jejuar. E vai variar de pessoa para pessoa. Porque tem gente que não pode ficar um longo período de tempo sem se alimentar. Então, eu tenho que me conhecer, determinar um tempo que eu vou ficar sem jejuar. Outra coisa, eu posso escolher fazer um jejum apenas do alimento e usar água nesse intervalo. Para quê? Para purificar o organismo, que já é um outro bom remédio natural. Eu posso escolher como fazer. Agora, quando é que eu jejuo? Eu devo jejuar quando eu estou buscando alguma coisa, pedindo alguma coisa em especial. Por exemplo, pensa num jovem que está se preparando para o vestibular e daqui a um mês ele vai prestar o vestibular. Ele pode sim fazer um jejum com o objetivo de pedir a Deus que passe nessa prova. Eu estou com uma pessoa enferma em casa e quero pedir que Deus a cure. Eu posso fazer um jejum com esse propósito. A gente jejua diante de pedidos, diante de desafios. E por que é que você jejua? Para Deus ver o seu sofrimento, o seu sacrifício e atender você? Não.
Você se abstém do alimento para que a sua mente fique lúcida. E quanto mais lúcida a sua mente, mais o Espírito fala com você. Então, jejum é uma questão espiritual, para que Deus fale comigo. E pode acontecer que você está com um plano, jejua para isso, mas na abstenção do alimento e nessa capacidade mental aguçada, Deus mostre para você que o que você está querendo não vai ser bom para você. E a resposta vem como não. E a gente fica satisfeito porque o Senhor está conduzindo. Então, jejum é isso. É a abstenção de alimento ou de água por um período que eu determino com um propósito específico. Pode ser individual, pode ser coletivo. E a gente tem que ser cuidadoso ao fazer o jejum. Pastor Tati. Sim, muito obrigado, pastor. Eu tenho aqui duas perguntas muito interessantes e eu gostaria que o pastor nos desse a explicação. Primeira pergunta, com relação aos sacerdotes. A Bíblia diz no livro de Levítico 21, 8, não, 9. Quando a filha de um sacerdote se prostitui, profana ao seu pai, com fogo será queimada. Essa prática, até hoje, em Israel ainda existe? Não, não existe mais. Está lembrando que o sacerdócio levítico durou até o templo. Quando o templo foi destruído no ano 70 pelo imperador Tito, toda a casta sacerdotal foi desfeita. Então os judeus, a partir dali, foram expulsos da cidade. Aí vem a história ali da fortaleza de Massada, onde muitos se refugiaram, depois foram novamente perseguidos. Então, isso durou até a existência do templo. A partir daí, nós não temos mais os serviços levíticos, os sacerdotes, etc. Ok. A segunda pergunta, com relação à unção de azeite. Ok. Ungindo os ministros, ou seja, o pastor, essas pessoas que fazem parte Da liderança da igreja. liderança. Presbíteros. Sim, sim. Ungindo com azeite, Uhum. até hoje, é considerado ou Sim. não? Lembra que a gente leu aqui o texto de Tiago, né? Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e façam oração sobre eles, ungindo com óleo em nome do Senhor. Isso é uma prática que Tiago está ensinando. Então, o ensino da igreja cristã primitiva, ele permanece para nós. Então, a gente dá sequência a essa prática. Ok? Ok. E o pastor, como é que o pastor entende? Há certas igrejas, na consagração dos servos, Aham. não use azeite. Nós entendemos que na consagração, na ordenação dos diáconos, na separação deles, houve uma cerimônia de ordenação, mas não há menção do azeite sendo usado. Você vai ter na unção dos reis de Israel e sacerdotes a figura do azeite. Mas para esses ofícios da igreja do Novo Testamento, a gente não tem a menção de o azeite sendo usado. É por isso que hoje muitos fazem a consagração, a dedicação, com a imposição das mãos. Você vai encontrar essa expressão no Novo Testamento. Então há a imposição das mãos para o novo ministério que essa pessoa vai desenvolver. Então sai de cena a figura do azeite e entra a imposição das mãos. Então, quer dizer, significa que podemos usar como não. Bom, e nós não temos um exemplo no Novo Testamento de alguém sendo ordenado por uma função e sendo usado o azeite. Então, se a gente vai ordenar pastores, diáconos, presbíteros, não tem no Novo Testamento ninguém usando o azeite. Então, eu entendo que as funções em Israel, lá para Israel, são diferentes agora na igreja cristã primitiva. Então, algumas coisas ficaram com o povo de Israel, agora Cristo estabelece com os apóstolos novos rituais para a igreja cristã primitiva. E esses permanecem. Ok. Ok? Outra pergunta.
Sim. Com relação ao Muro da Lamentação, eu tenho visto muita gente quando vão para lá, escreve, faz um bilhetinho. É uma tradição judaica escrever uma oração e colocar em alguma fresta do muro que ele tem. E agora, para aqueles que... Porque muitos pensam que se não chegar em Israel, lá naquele Muro da Lamentação, como se fosse Deus não lhe conhece. Muitos pensam assim, até o servo de Deus, até pastores de grandes igrejas. Quer dizer, o sonho dessa pessoa diz, eu não sei no dia que eu vou chegar no Muro da Lamentação, no dia que eu chegar ali, o céu tem que estar, o céu vai se abrir, porque eu vou sentir mesmo a presença de Jesus naquele dia. E dentro da sua igreja, não sente a presença de Deus? Então, quando estamos a falar da tradição, eu queria entender mais ou menos até lá. Nós não mencionamos aqui a tradição de visitas a lugares santos, como, por exemplo, é considerado lá o local do templo pelos judeus. Isso não é nenhum rito ensinado na Bíblia, a gente nem tratou disso aqui. O turismo religioso, ele é importante. O visitar um local onde os fatos aconteceram, isso fortalece a nossa fé, nossa credibilidade na Bíblia, aumenta a nossa visão da cultura para nos ajudar na compreensão da Bíblia. Agora, isso não é essencial à fé cristã. Nós não podemos tornar os locais cristãos uma meca do cristianismo, onde eu tenho que ir uma vez na vida para passar por uma bênção. Não. Agora, em termos culturais é importante. Mas nós não podemos atribuir nenhum valor espiritual a nenhuma região, porque a Bíblia não faz isso. Doutora Kanga? Sim, pastor. É só para ajudar a compreensão no raciocínio do pastor. A Bíblia também nos diz que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Quer dizer que antigamente todos que não pisassem em Jerusalém não adoravam a Deus. Para adorar a Deus tinham que ir até Jerusalém. É neste caso que o apóstolo se encontrou com aquele etíope. E saía da Etiópia para poder ir em Israel adorar a Deus. Mas depois de Jesus vir à Terra, os verdadeiros adoradores adoram a Cristo, adoram a Deus em espírito e em verdade. Em qualquer lugar onde eles estiverem, podem adorar a Deus. É isso mesmo. A senhora está certíssima. E Jesus disse isso para a mulher samaritana. E após ela haver perguntado quem é que está certo, nós samaritanos que adoramos aqui no Monte Gerizim ou judeus que adoram no Monte Sião? E Jesus disse, nenhum dos dois locais. Deus está buscando os seus adoradores, quem o adora em espírito e em verdade. De fato, onde quer que nós invoquemos o nome do Senhor, Ele vai nos ouvir, porque Deus é onipresente, certo? Assim, amigos, concluindo o estudo de hoje, a despeito das nossas necessidades, em qualquer fase da vida, você tem aí a direção de Deus. Por isso, o convite para mim e para você hoje. Após compreender melhor as ordenanças e cerimônias ensinadas na Bíblia, desejo, pela graça de Cristo, vivenciá-las em minha experiência religiosa. Que nós possamos seguir essas orientações da Palavra de Deus, que são carregadas de simbolismo, como a dedicação de uma criança, como o batismo, como o casamento, como a ordenação de oficiais. E dessa maneira estaremos aí celebrando aquilo que Jesus deixou para a igreja. Que Deus possa abençoar a você, a todos vocês que aqui estiveram. Nós estamos terminando o último programa dessa temporada. E antes de terminar, vamos ter agora uma música. E enquanto ouvimos essa música, pense nos planos que Deus tem para estas celebrações especiais em nossa vida, esses ritos e tradições deixados em Sua palavra, para que pudéssemos nos ajudar em nossa caminhada cristã. Às vezes paro para pensar nas maravilhas que Deus faz e nos sonhos que Ele prometeu realizar.
tribulações podemos ver. O causador é o inimigo, querendo destruir para sempre a nossa fé. Ele sabe que os meus sonhos Deus vai realizar. O que o olho nunca viu, ou mente alguma imaginou, é o que Cristo preparou para você. As maravilhas deste mundo sei que um dia vão passar, mas o que Cristo preparou não passará. Maior que os sonhos que tu tens, maior que o ouro e outros bens. O que o olho nunca viu, ou mente alguma imaginou, é o que Cristo preparou para você. Às vezes paro pra pensar no reencontro que haverá quando Cristo sobre as nuvens retornar. Decepções podemos ter, o causador é o inimigo, querendo destruir para sempre a nossa fé. Ele sabe que os meus sonhos Deus vai realizar. Eu posso imaginar nas canções que ouvirei, no urso e o leão, que unidos estarão. O que o olho nunca viu, ou mente alguma imaginou, é o que Cristo preparou para você. As maravilhas deste mundo eu sei que um dia vão passar, mas o que Cristo preparou não passará. Maior que os sonhos que tu tens, maior que o ouro e outros bens. O que o olho nunca viu, ou mente alguma imaginou, é o que Cristo preparou para você. As maravilhas deste mundo eu sei que um dia vão passar, mas o que Cristo preparou não passará. As maravilhas deste mundo eu sei que um dia vão passar, mas o que Cristo preparou não passará. Tenho a certeza que Jesus vai voltar.
ansiedade transborda em meu coração. Eu vou morar com Jesus. Eu tive sonhos por alcançar. O mundo destruiu meu prazer, dele saí, não voltarei. Jesus me mostrou que tudo aqui é em vão. Seguir sua vontade é melhor. Ele me salvou, prometeu voltar. Eu aguardo com fé e prazer. Tenho a certeza que Jesus vai voltar. Já posso ver Jerusalém chegar, enfim. Pela fé eu avisto descer. A ansiedade transborda em meu coração. Eu vou morar com Jesus. O céu é meu lugar, ali eu vou estar. Preciso confiar em Deus e caminhar em sua luz. Já não sou eu quem vive, por Jesus o faz por mim. O céu é meu lugar, ali eu vou estar. Todos remidos na glória do Pai. Tenho a certeza que Jesus vai voltar. Já posso ver Jerusalém chegar, enfim. Pela fé eu avisto descer. A ansiedade transborda em meu coração. Eu vou morar com Jesus. É isso que Cristo está preparando para mim e para você. Como disse Paulo, em 1 Coríntios 2,9, olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus está preparando para aqueles que o amam. O céu será um lugar de surpresas. Estamos hoje terminando nossa temporada, depois de mais de 4 meses juntos. Por isso, nossa palavra de gratidão a todos vocês. A você que nos assistiu, nos acompanhou nesse Bíblia Fácil Angola. Que Deus possa abençoar grandemente você e sua família. E semana que vem, a gente se encontra aqui no Bíblia Fácil, com um novo tema, o Santuário. E você não pode perder. Eu queria encerrarmos nosso programa fazendo uma oração com você. Pai Santo, muito obrigado por todas as bênçãos que recebemos ao longo desses meses. Pela companhia desses amigos queridos aqui em Lubango e por todos esses amigos que nos acompanharam nas igrejas, nas casas, nos quintais de esperança, nos pequenos grupos. Que a Tua bênção alcance a todos nós. Que o Senhor nos una cada vez mais como irmãos em nosso preparo para os céus. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.